Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos agora em Números capítulo 17. É nesse capítulo que vai acontecer decisivamente a confirmação de que Arão, e somente Arão, deveria ser o sumo sacerdote naquela época e também confirmar que os filhos de Arão, eles vão herdar isso até que se acabe essa antiga aliança ou Antigo Testamento. A partir de então, nós sabemos que o sumo sacerdote é Cristo. Arão estava ali como uma figura, né? É uma sombra de uma realidade que se cumpre em Cristo. Então vamos lá, sem demora. Números capítulo 17. Eu vou ler, é bem pequenininho, tá? Ele vai ser bem rápido. E ele fala assim, ó: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os chefes, segundo as casas de seus pais. Isso é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. O que a palavra bordão aqui no hebraico, ela tem um sentido muito amplo. O sentido dela é bordão, né, como está traduzido aqui, mas o que é um bordão? É uma vara, você quebra um galho, né? Uma vara, é um ramo ou um cajado, e ao mesmo tempo essa palavra significa tribo. Olha que interessante, pega o cajado de Arão e o cajado de outros líderes de cada uma das 12 tribos de Israel, e aí você vai anotar o nome de cada líder, né, no cajado que representa a tribo dele. Mas ao mesmo tempo a palavra cajado significa tribo também. Então ele está definindo qual é a tribo e qual é a casa dentro daquela tribo que vai ser sacerdote, que vai exercer o sacerdócio para que terminasse definitivamente as brigas ali. Você lembra que no capítulo anterior você teve toda aquela rebelião de Corá, Datã e Abirão, né, e ainda os 250 homens que acompanharam essa rebelião. E aí, depois que eles morreram, o povo ainda ficou pressionando Moisés e Arão como se eles tivessem matado o povo de Deus, entre aspas. E aí o Senhor dá um basta aqui, falando assim, ó, você vai fazer o seguinte: pega um cajado de cada tribo e o líder vai escrever o nome do líder daquela tribo naquele cajado. E no verso 3 fala assim: porém o nome de Arão você escreverá no bordão da tribo de Levi, porque cada cabeça da casa dos seus pais terá um bordão. Então o que acontecerá? Judá tinha um líder, Levi tinha um líder, então cada uma das 12 tribos tinha uma liderança. Só que Levi, especificamente, Deus manda colocar o nome de Arão, tá? Porque ele era da tribo de Levi. E aí no verso 4 fala assim: põe esses bordões dentro da tenda do encontro, isso é, no tabernáculo, diante da arca do testemunho. Então a arca da aliança é também chamada de arca do testemunho. Olha que interessante, essa arca do testemunho, que simboliza o trono de Deus, está dando um testemunho para todo o povo de Israel, está julgando entre aquelas 12 tribos qual era a tribo que naquele momento exerceria o sacerdócio. Então, coloque dentro da tenda, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com você. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá, isso é, vai dar flores. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então o que está acontecendo aqui? O povo estava questionando ainda por que Moisés e Arão exerciam a liderança. Moisés, de um certo modo, uma espécie de liderança política e também religiosa, e Arão, mais especificamente, uma liderança religiosa ali na figura de sumo sacerdote, ou seja, o maior de todos os sacerdotes, e os sacerdotes eram todos descendentes de Arão, tá? E vai ficar assim até terminar o Velho Testamento e começar o Novo Testamento aí em si. Vai ser encerrado esse processo aqui, onde o sacerdócio levítico ele perde o valor e começa então o sacerdócio de Cristo. Nós vamos ver isso mais perfeitamente na Epístola aos Hebreus. Fizemos uma playlist aqui, aliás foi um vídeo, né, onde eu fiz a explicação da carta aos Hebreus do início ao fim. Você pode pesquisar aí no YouTube, Curso Bíblico Online, Hebreus. Pronto, vai aparecer para você, tá? Verso 5, verso 6. Então Moisés falou aos filhos de Israel e todos os chefes lhe deram os bordões, ou cajado, né? Cada um pegou um cajado ali
E esse cajado, ele é uma vara como qualquer cajado e lembra muito aquele cajado pastoril, né? Os pastores tinham ali o cajado para guiar as ovelhas, para espantar os lobos, né? É uma vara rígida, ou seja, a partir do momento que você quebrou, e aqui tem uma coisa muito interessante, a partir do momento que você quebrou aquela vara de uma árvore, ela estava com vida, mas agora ela fez o quê? Ela morreu. E esse cajado vai ser usado como um instrumento para poder espantar animais selvagens, mas também para poder guiar e às vezes também para você poder se apoiar, tá ok? Então vamos lá. Cada um dos chefes lidera os seus bordões, lembrando que a palavra bordão, vara, ramo, cajado significa também tribo, vai ser traduzido como tribo em outros lugares, mas no hebraico é a mesma palavra, tá bom? Então vamos lá. Cada um deu segundo a casa dos seus pais 12 bordões e entre eles estava o bordão de Arão, você já sabe, pela tribo de Levi. Moisés pôs esses bordões diante do Senhor na tenda do testemunho, como Deus havia falado, né? Então não é só a arca da aliança que é chamada de arca do testemunho. A tenda também é chamada de tenda do testemunho. Tudo aquilo tinha um testemunho, tá? Tudo aquilo tem uma profecia por trás de todo daquela beleza do tabernáculo, daqueles detalhes, não estava nada à toa ali. Então vamos lá. E aí, verso 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que o bordão de Arão, então Deus fala, o bordão daquele que eu escolher vai florescer. Florescer, para e pensa, é um milagre muito grande. Você está pegando um cajado, um ramo, né? Um cajado é um ramo, uma vara, que foi cortada, foi quebrada da árvore, estava vivo, morreu e agora está literalmente ressuscitando. Isso te lembra alguma coisa? Lembra algum ramo, alguma vara? Isso te lembra alguém, né, que está ressuscitando? Jesus, né? Então, de certo modo, você está vendo essa figura aqui, tá? Então, o que acontece? E eis que o bordão de Arão pela casa de Levi havia brotado, deu brotos, né? Então é um renovo ali, é como se aquele ramo já estivesse produzindo outros ramos, tá? Ele deu broto, não só deu broto, ele ainda assim produziu flores e fruto, que é a amendoeira. Olha que interessante. A amendoeira ela floresce no início da primavera, tá? E aí quando ou seja, ela é a primeira árvore a florescer e ela é a primeira árvore a dar fruto. Isso é muito interessante, isso é muito profético, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Então, quando acontece dessa amendoeira, por que amendoeira, né? Então, ela deu broto, deu flores, e aí a gente lembra o que é flor. Flor fala de algo macio, de algo belo, mas também fala de algo que tem perfume. Isso nos lembra do bom perfume de Cristo, né? E aí, vamos lá, e fruto não precisa de falar. A Bíblia fala sobre os nossos frutos, e aí o fruto você conhece a árvore, e Cristo, né, obviamente, o fruto dele é muito maravilhoso. E a amendoeira, então, ela começa da amêndoa, e aí fala assim, olha, então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor a todos os filhos de Israel, de diante do Senhor, né, lá de dentro da tenda, para todos os filhos de Israel, e eles olharam e cada um pegou o seu bordão, que tinha escrito os seus nomes. O Senhor disse a Moisés, torne a pôr o bordão de Arão agora, diante da arca do testemunho. Agora ela vai ficar lá, na arca da aliança, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Então o que Deus está encerrando aqui é a rebeldia de Israel. É interessante porque existe um outro evento, um outro momento em que vai ser citado essa mesma ideia de fruto, de florescer, alguma coisa nesse sentido, tá? Em Ezequiel capítulo 7, verso 10, especificamente, se você pegar do verso 1 para frente, Ezequiel 7, do 1 para frente, começa a falar, Deus está transmitindo uma mensagem aos filhos de Israel, a Israel. E aí, no verso 10, fala assim, eis o dia, eis que vem, brotou a sua sentença, já floresceu a vara e ficou verde, né? Reverdeceu a soberba. E aí, ele começa a falar um juízo, né? Então, no caso aqui, você vê que Israel está passando por um juízo onde está falando já brotou, já floresceu e a vara está vindo como um juízo contra Israel.
Aqui o que aconteceu? O Senhor está falando, coloca essa vara agora que brotou, que floresceu, inclusive que deu fruto, né, que fala de um ministério maravilhoso e frutífero de Arão. Coloca ela como testemunho, guarde por sinal aos filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. Olha que interessante. Se você olhar no verso 5, Deus fala, as murmurações que eles estão fazendo é contra vocês, contra Moisés e contra Arão, que era a liderança. Porém, ao questionar a liderança que Deus tinha colocado sobre eles, eles estavam murmurando também, principalmente contra aquele que colocou eles ali, que era Deus. Então aqui você está vendo mais um exemplo de levante contra uma liderança que foi instituída por Deus e eles não estavam aceitando ser guiados por Deus por meio de Moisés, né? Uns queriam usurpar o poder, né? E outros queriam simplesmente ser guiados pelos seus próprios instintos. Alguns queriam voltar até mesmo para o Egito. E aí é o grande problema deles. Agora veja bem, então o Senhor fala, assim eu farei acabar as murmurações que eles proferem contra mim para que não morram. O que aconteceu aqui que era para ficar bem claro para eles? Você vai ver isso em Hebreus capítulo 9, né? No verso 4, que vai falar o seguinte, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna, que é um pote de maná, um pote de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que é essa vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Então agora foi guardado dentro da arca da aliança 3 objetos. Primeiro, o pote de maná, né? Você lembra lá do pote de maná, o pote de ouro que continha uma porção do maná, para lembrar que não era para ficar saindo ali, que Deus, primeiro, para lembrar que Deus supriu, ele é aquele que supria as necessidades do seu povo, mas também que havia uma porção diária, não precisava do povo ficar preocupando com o dia de amanhã. Na sexta-feira vinha uma porção que eles podiam coletar, a porção dobrada e guardar para o dia seguinte, porque no sábado não era para eles saírem para recolher. Então fica guardado esse testemunho ali, um pote de maná. Fica guardado também dentro da Arca da Aliança as 2 tábuas da aliança, que é a tábua que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai com a lei. E também vai ficar guardado, por fim, olha a importância desse evento, desse capítulo. Eu queria que você entendesse a importância, né? Que não é uma coisa qualquer, isso vai ficar guardado dentro da Arca da Aliança, que é o quê? A Arca do Testemunho, para testemunhar do milagre de Deus, né? Da provisão de Deus e da lei de Deus. São coisas espetaculares. E por que esse bordão aponta para o milagre? Não bastasse esse evento final aqui, onde esse bordão que estava morto ressuscitou, e essa ressurreição fica evidente porque essa vara que tinha sido arrancada, ela agora não só dá broto, porque ela tinha que estar plantada para dar broto, né? Então ela dá broto, floresce e dá fruto. Isso mostra que ela ressuscitou. Então isso aponta claramente para a ressurreição de Cristo também. E agora, esse é o último milagre, mas esse bordão, assim como Moisés e Arão tinham lá os seus bordões, eles foram usados para quê? Para fazer as pragas do Egito, se você lembra, né? Por exemplo, o bordão que é jogado diante de Faraó, esse bordão é jogado diante de Faraó e ele se transforma ali em cobra ou até dragão, dependendo a maneira que ele é colocado ali. E aí, isso aí você precisa ler esse capítulo e ver a explicação desse capítulo para você entender por que eu usei o termo dragão aqui, tá? Lá em Êxodo. E aí ele é usado ali, jogado aos pés de Faraó. Os magos fazem isso também, porém ele vem, né, e vence os magos de Faraó ali. Agora veja bem que interessante, não bastasse todos esses milagres que aconteceu, ainda acontece esse evento final, então esse bastão vai ser guardado como símbolo dos milagres de Deus. Por fim, verso 11, e Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés, agora que eles viram esse ato final de Deus, onde o Senhor fez florescer, dar broto e dar fruto na vara, que é o cajado de Arão, então eles ficam com medo. E a intenção era essa mesmo, era eles temerem, né? Porque eles estavam brincando com fogo, literalmente, porque do mesmo jeito que a Bíblia fala que Deus é amor, fala também que ele é fogo consumidor. E é que eles sabem que estão diante do juízo de Deus. Deus está julgando
qual daquelas tribos era apta, quem ele tinha selecionado e demonstrando para eles claramente a rebeldia, que fique de testemunho contra os filhos rebeldes. Verso 11. E Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel lhe disseram a Moisés: eis que vamos morrer. Estamos perdidos. Estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que vamos todos morrer? Ou seja, eles estão agora com medo, eles viram que fizeram loucura, né, em ficar afrontando ao Senhor, e assim termina de uma forma, uma pausa dramática, o capítulo 17, tá? Eu fiquei o tempo todo na frente do desenho, fiz o desenho bonitinho para te mostrar, então deixa eu te mostrar aqui. Fiz a florzinha que floresceu, né? Aqui são os ramos que começou a dar o broto, né? E a amendoeira eu desenhei esses frutinhas, esses frutos aqui para você, tá? Então não tem muito que tirar print do quadro. Você tem aqui as varas dos outros, as 11 varas que continuaram duras, rígidas e mortas, né? Mas você tem aqui então a vara ou o cajado de Arão que floresceu. Lembrando que a palavra cajado é a mesma palavra, ou vara, bordão, ramo, cajado, é a mesma palavra para tribo, tá? Então Deus está mostrando qual tribo ali e usando um elemento que tem um nome que aponta para tribo. Olha que interessante, por que a tribo está relacionada com a vara? Você pega o povo de Israel, ele é como se fosse uma árvore, mas cada tribo é um ramo dessa árvore. Legal, né? Então é isso que essa palavra expressa. Ela expressa ao mesmo tempo uma individualidade, mas uma unidade do povo. Não é legal?